diz a palavra, uma boa consciência passa pelo perdão. Bom, nós falamos sobre isso no domingo próximo passado, mas hoje nós vamos ter um pouco mais deste tema, vamos nos aprofundar. Parte 2. E eu queria que você soubesse o porquê que nós vamos nos aprofundar. Porque Deus mandou. Porque Deus está fazendo uma obra de libertação tão grande nas nossas vidas. E o que eu ouvi depois do culto de domingo, ainda aqui na frente, e depois durante a semana, e os e-mails que chegaram, e os testemunhos, e as pessoas que nos procuraram com perguntas acerca do que ouviram aqui no domingo, fez com que imediatamente o Senhor colocasse no meu coração: prossiga neste assunto do perdão. E nós vamos sim, porque as pessoas que perdoaram, de domingo para cá, viram sinais em suas vidas. Eu soube de situações que andaram, que estavam amarradas. Eu soube de coisas que chegaram à vida das pessoas, que elas estavam aguardando há muito tempo, porque no domingo entenderam, se posicionaram e liberaram perdão, ou pediram perdão. E Deus honra aqueles que obedecem a sua palavra. Então, vamos ver o que diz a palavra em 1 Timóteo 1,5. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Que Deus possa nos dar exatamente isto aqui. Amor que proceda de um coração puro, de uma consciência boa e de uma fé que não seja hipócrita. Vamos orar a Deus nesta hora. Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por esta grande oportunidade, Senhor, de continuarmos crescendo neste assunto, Pai, de termos boa consciência para com Deus, para com os irmãos, para com os homens. Deus, nós queremos entender mais acerca deste tema tão delicado, mas tão necessário, chamado perdão. Fala-nos, ajuda-nos, Pai, nas nossas dificuldades. E agora, Senhor, para que possamos praticar esta palavra, eu oro te pedindo que não seja mais a lógica a imperar na vida de nenhum filho teu. Senhor, que todo raciocínio humano, ó Deus, seja levado agora cativo em obediência a Cristo. Nós estamos aqui, Senhor, para cumprir o nosso chamado, com sabedoria, usar o nosso tempo. Queremos, Senhor, que a santa vocação a qual nós somos todos chamados seja realmente vista por todos, com uma boa consciência, com um amor que venha de um coração puro e de uma fé sem hipocrisia. Nós oramos em nome de Jesus, certos de que grandes mudanças acontecerão, porque nós obedeceremos a tua palavra. Em nome de Jesus, e toda a igreja diga amém. Amém. Obrigada, Ciro. Glória a Deus. Meus irmãos amados, eleitos do Senhor, pedras que vivem, povo de propriedade exclusiva de Deus. Quando nós começamos esta série, inspirada por Deus ao nosso apóstolo Miguel Ângelo, sobre a consciência, nós não tínhamos muita noção de onde Deus nos levaria, do que exatamente Deus esperava com esta palavra. Eu realmente não tinha. Eu fui recebendo as mensagens, eu fui estudando, eu fui fazendo os meus esboços e eu fui me atentando da profundidade deste assunto de termos uma boa consciência. Por quê? Porque muitas vezes nós achamos que nós já temos esta boa consciência para com Deus. Nós achamos que já está tudo certo na nossa vida. Afinal, nós estamos recebendo a melhor palavra, nós estamos na melhor igreja, nós temos os melhores irmãos, nós temos os melhores pastores, nós estamos num lugar que Deus nos plantou e nós estamos
no céu, aqui na terra. Então, nós achamos que também parece que está tudo acertado, que está tudo arrumado. E dá uma sensação que se nós falarmos que alguma coisa não está arrumada dentro da gente, que a gente deixa de ser espiritual, que a gente não é tão assim, arrumadinho ou cortadinho pela graça. E hoje eu quero dizer para vocês que não tem nada a ver uma coisa com outra. Nós somos cortados sim pela graça de Deus, essa palavra já separou alma de espírito, mas a verdade é que nós continuamos crescendo. E graças a Deus, porque nesse crescimento nós podemos olhar para as nossas atitudes, podemos olhar para o nosso interior e detectar coisas que não acompanharam o crescimento, não acompanharam muitas vezes o profundo da revelação da graça de Deus que chegou à nossa vida. E a gente precisa ter a maturidade que já recebemos, que já desenvolvemos, para dizer, isso não está correto, isso não está no padrão da graça de Deus, isto aqui não pode passar batido, eu tenho que me ocupar deste assunto, desta área. Por quê? Porque nós não podemos ter âncoras na vida. E eu descobri, você já sabe disso, há muito tempo, eu descobri que uma grande âncora, talvez a maior âncora na vida de uma pessoa, seja a falta de perdão. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada nos ensina que quando nós estamos com o coração cheio de amargura, cheio de dor, cheio de raiva, cheio de rancor, cheio de ódio, às vezes cheio de tristeza, apenas tristeza e dor por algo que nos causaram, e nós não perdoamos, a palavra de Deus diz que nós somos como que atormentados. A palavra de Deus diz que nós caímos na mão dos verdugos, dos atormentadores, que eram aquelas pessoas que nas prisões antigas ficavam ali com os presos, com os condenados, para punirem, para machucarem, para ferirem, para realmente ficar importunando o tempo todo e tornar a vida daquele preso uma desgraça mesmo, uma coisa maldita, né, insuportável, para que o tempo todo eles lembrassem daquilo que eles tinham cometido, da falha, da falta. Então, o verdugo, ele atormentava. E o Senhor Jesus compara a falta de perdão a se viver num tormento constante. Talvez a gente não perceba, mas eu expliquei aqui domingo que, às vezes, nós não entendemos por que nós temos certos sentimentos, ou temos certas sensações. A gente diz assim, eu estou triste, eu não sei por quê. Não aconteceu nada assim para me deixar triste. Ou eu não sei por que eu acordo já triste. E nós estamos detectando este tipo de sentimento como a falta de perdão. Ou de dar perdão, ou de pedir perdão, ocasionando até, irmãos, doenças físicas. Muitas doenças não diagnosticadas têm a sua origem na vida espiritual. Alguma coisa não está bem espiritualmente. E como é que nós vamos entender isso? Por um sinal sentido, por um sinal visível, por um sinal palpável, né? E, às vezes, nós vamos detectar doenças, ou que não têm diagnóstico, mas dores, sintomas, que têm a sua causa na falta de perdão. E Deus não quer que você seja doente. Deus fez você para ser saudável. Nem do físico doente, nem da alma. Você tem que ter uma alma livre para voar alto como a águia. E eu estava pensando neste assunto da consciência, e o apóstolo Miguel tem insistido com isso, né? Primeiro ele veio com uma série sobre verdades, revelação de verdades, né? E nós falamos aqui sobre salvação eterna, sobre o Espírito Santo, sobre o selo, falamos algumas coisas que nós já conhecemos, até passamos em predestinação, algumas coisas, e depois o apóstolo veio com este tema da consciência. E eu estou acompanhando este mover de Deus, entendendo que
nós recebemos uma revelação muito grande, muito profunda. Irmãos, é o coração de Deus aberto e exposto aos seus filhos. Nós temos acesso todo dia, direto, ao trono da graça do Pai. Então, nós não fomos merecedores por obras, mas por graça de Deus, Ele quis que nós conhecêssemos o que nós conhecemos hoje. Para quê? Para que a nossa vida fique do mesmo jeito? Eu não posso crer. Para que as nossas dificuldades na carne continuem sendo dificuldades para nós na carne? Não posso crer. Eu creio que todo o tamanho, todo o montante de mistérios que nos foram revelados é para que nós possamos assumir a nossa posição em Cristo Jesus, sabendo exatamente qual é o plano de Deus. Tudo, de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos, sabe, a predestinação, os desígnios de Deus, os propósitos de Deus. Por quê? Porque quando nós conhecemos os desígnios e os propósitos de Deus e nos submetemos a eles, nós somos felizes, nós somos bem-aventurados, nós somos realizados, nós prosperamos, nós temos saúde boa, nós temos uma família perfeita, alinhada. Nós estamos aonde? No centro da vontade de Deus. Nós estamos entendendo os propósitos e desígnios de Deus para nós e nos submetendo a eles. Mas quando nós não conhecemos os desígnios e os propósitos, ou quando conhecemos, mas não nos submetemos, nós andamos na contramão de Deus. E é lógico que a nossa vida emperra. Então é triste ver o povo da graça de Deus muitas vezes perguntando: mas por que isso não anda na minha vida? Mas eu já ouvi a palavra, eu tenho orado, eu tenho mantido firme a minha confissão. Tá certo, você está fazendo conforme você tem ouvido e aprendido. Mas será que não tem algum conhecimento que esteja faltando? Será que não tem, apesar do conhecimento ter chegado, alguma área que nós estamos relutando para nos submeter a ela? E normalmente vão ser aquelas áreas que nós vamos relutar mais, que vão ficar seguras. Então, se este é um ano de grandes mudanças, vamos receber estas grandes mudanças. E eu tenho dito no programa da TV, estou entrando firme, gravamos agora para a semana seguinte, que as grandes mudanças começam lá dentro. Eu não posso exigir que grandes mudanças aconteçam na minha família, no meu casamento, na minha vida financeira, se eu não me submeto a grandes mudanças dentro de mim. E essas grandes mudanças, elas vão afetar a minha consciência. E a minha consciência, diz a palavra de Deus, ela tem que ser boa. Porque uma consciência boa vai produzir um amor puro, um amor verdadeiro para a minha vida, para as pessoas que estão à minha volta, para o ministério, enfim. Eu vou viver conforme Deus quer, com o sentimento mais puro e mais nobre, que é o amor de Deus manifestado. Agora, a Bíblia fala em consciência pura, em consciência boa, em coração puro, e fala em fé sem hipocrisia. Eu estive pensando, elaborei a mensagem de domingo e continuei a pensar nisso. Esta fé sem hipocrisia. Amados, quanta gente tem uma Bíblia, vai para as igrejas, mas essa fé é hipócrita. É hipócrita porque essa fé, ela é só projetada para fora, mas não é projetada para dentro. Não pode haver hipocrisia, porque Deus conhece o coração. E eu cheguei à conclusão de que muitas vezes nós, pregadores, nós, pastores, nós também olhamos para a vida de algumas ovelhas, não é, pastor Maurício? E nós dizemos: gente, por que não anda? Por que não vai? Não é? Por que, gente, está ouvindo a mesma palavra e tal? Então, e a gente começa a questionar: por quê? Por que não desembaraça? Por quê? Só que nós não enxergamos o coração das pessoas. Nós não temos este poder de penetrar, de sondar, como cantamos, né? Há pouco, de sondar aquelas vidas lá no fundo. Mas Deus tem esse poder. E Deus sabe a quantas andam os nossos sentimentos, quanto
de coisas nós guardamos ou nós arrastamos. Eu hoje dizia isso, né, para o irmão Roberto, para o Neto, nós estávamos gravando e nós lembramos de uma coisa que eu tenho falado aqui, que tem virado motivo de oração de muitas pessoas, que é assim, sobre o nosso passado. E eu tenho insistido sobre isso, né, que o nosso passado, amados, não pode mais determinar o nosso futuro. O que vai determinar o nosso futuro é o nosso presente. O nosso passado, não. Nós temos que aprender a lidar com o nosso passado. Mas muitos cristãos não sabem lidar com o passado. Ainda com a sua infância, com a sua adolescência, com a sua juventude, com alguns anos não tão remotos assim, aquilo ainda não está bem arrumado, aquilo não está solucionado, não está tratado. E aí, o passado, ele fica realmente influenciando no futuro. Porque influencia no presente e o presente influencia no futuro. Então, nós precisamos acertar coisas do nosso passado urgentemente. Por quê? Porque o que nós plantarmos hoje é o que nós vamos colher amanhã. Então, nós não podemos deixar que o passado influencie o futuro. Nós temos que permitir, que é o que vai acontecer, que o presente influencie o futuro. Mas se a gente vier carregando, o que eu disse hoje era isso, uma sacola velha, cheia de tralha, nós vamos ter problemas lá na frente. E às vezes me dá a mim a sensação, e olha que eu estou aqui ligada à palavra o dia inteiro, quase todos os dias, né? Me dá a sensação que às vezes eu carrego uma mala velha cheia de tralha. E a gente para às vezes e se vê lembrando de umas coisas tão absurdas, tão ridículas, que às vezes eu olho e penso, o que é que eu estou fazendo com essa sacola velha cheia de tralha? Show! Eu quero me livrar disso, eu quero jogar isso no lixo. Então, nós estamos usando estes símbolos. Domingo eu usei o símbolo de um sonho que o Senhor me deu, de uma garrafa quebrada de vidro, encravada no peito. Hoje eu estou falando dessa sacola, dessa mala velha, cheia de tralha. Às vezes as malas não têm nem mais alça. E nós arrastamos aquelas malas sem alça, cheia de coisa velha. E quando a gente para olhar, fala assim, por que eu ainda trago isso na minha vida? Você já teve essa sensação? O que eu estou fazendo com essa velharia, essas coisas que não tem mais nada a ver? Larga a mala velha. Arruma a mala aí, a mala nova. E vamos para frente. Então, o perdão, ele vem fazer o quê? O perdão vem cortar a alça da mala velha. Se ela ainda não tem mais alça, vem deixar a mala velha para trás, com toda aquela tranqueira que é passado, que é só lixo, que não pode mais na nossa vida, mas que a gente insiste em levar adiante. Deus já pegou essa mala e já jogou longe, e a gente busca a mala e leva para frente. Deus diz, tira a mala, eu já enterrei essa mala, eu mesmo não lembro nem mais o que tem na mala. E nós ficamos, deixa eu abrir um pouquinho a mala, ai, eu me lembro, ai, olha quem está dentro da mala, o Joãozinho, ai, o Joãozinho dentro da mala. E você fala, o que eu estou fazendo ainda com esse Joãozinho dentro da mala? Se ele já é passado. Joãozinho? Meu querido genro, não foi você, não foi nenhuma analogia com o Joãozinho dentro da mala. Você eu levo na mala, lógico. Você não é mala, eu levo você na mala. Melhor parar com esse assunto de mala e de Joãozinho. Enfim, você percebe como é sério o que Deus está falando conosco? Como Deus não quer coisas velhas nas nossas vidas? Ele fala na sua palavra que a gente não pode colocar o quê? Vinho novo em odre velho. Porque senão se rompem os odres, se perde todo o vinho. E não vai se aproveitar para nada. Então assim, vamos deixar o que é velho. Agora, deixar o que é velho não é deixar de tratar. É tratar e deixar. Deu para entender? Porque, deixa para lá, deixa para lá, deixa para lá. Vão passar 10 anos e lá na frente, quando você olhar para o lado, você vai ver a mala velha do lado. Então, não é deixa para lá. Vamos tratar e vamos nós mesmos enterrar a mala velha. Amém? Quem quer fazer isso? Quem sente no fundo do coração que precisa fazer isso? É diferente.
Amados, nós queremos, porque nós queremos nos libertar, nós queremos ver as mudanças prometidas pelo Senhor, mas a gente precisa querer e precisa entender que é necessário fazer isso, tá bem? Precisamos fazer isso e Deus quer que a gente faça. E eu queria muito que você entendesse que essa boa consciência, ela passa sim pelo perdão. E eu descobri no final do culto de domingo, eu não vou aqui generalizar dizendo meia igreja. Mas olha, irmãos, muita gente falou comigo, muitos e-mails, telefonemas, e eu descobri que muitos cristãos tiveram e ainda carregam na mala velha problemas da sua infância. Problemas com a mãe e com o pai, ou com a mãe ou com o pai. Ou com alguém que foi autoridade sobre a sua vida. Eu descobri quantos cristãos passaram a sua vida doentes, abatidos, sabe, presos, sem vontade de muitas coisas, ou impotentes diante da vida por causa de mães, por causa de pais. E estas pessoas, por serem cristãs, tentam sempre apaziguar a situação, justificar a situação. E nós estamos aqui, amados, para não justificar nada. Quem é o justo juiz e que justifica é Deus. Nós não vamos aqui acusar pessoas, nós não vamos aqui condenar pessoas. O nosso ministério é de reconciliação. Mas uma coisa é nós olharmos a situação e com clareza dizermos, é isso, foi isso. Se nós não identificarmos as situações, nós jamais poderemos trabalhar para curar a nossa vida destas situações. Quem está entendendo? Amém mesmo? Então, eu queria, rapidamente, estou aqui para fazer um repasse, dizer que nós temos 3 situações que precisamos observar. Primeira, alguém me causou mal e eu tenho que dar perdão. Falei bastante sobre isso domingo, né? Minha mãe me fez mal, ou meu pai me fez mal, ou meu marido, ou a minha esposa, meu filho, minha sogra, enfim, meu patrão, meu irmão em Cristo. Alguém me causou mal e eu tenho que perdoar. Ponto 1. Ponto 2. Eu causei mal a alguém e eu preciso de perdão. Então, eu posso ter causado mal à minha irmã, ao meu pai, sei lá, à minha sogra. Eu posso ter causado mal à minha esposa, ao meu marido, a Deus, enfim. E eu preciso de perdão. E terceira situação é que eu posso ter causado mal, ou ainda causar mal, a mim mesma. E eu preciso me perdoar a mim mesma. Então, se nós pensarmos nestas 3 situações, se nós olharmos para dentro de nós, nós vamos encontrar com certeza uma das 3. Ou alguém nos fez mal, ou nós causamos mal a alguém, ou nós causamos mal a nós mesmos. E quando a gente não elabora essas emoções, esses sentimentos lá dentro, às vezes para dizer que nós somos pessoas muito espirituais, nós queremos ser invencíveis, imbatíveis, fortes. Então a gente tem a mania de dizer assim, como eu sou espiritual, eu perdoo todo mundo. Está tudo certo. Eu perdoo todo mundo na igreja. Já perdoei. Eu sou um poço de amor, sabe, bispa? Eu sou fácil de perdoar. Só que não é assim. A Bíblia Sagrada diz que as coisas não funcionam desta forma. Ficam sentimentos guardados lá no fundo da alma. E a gente, nessas de guardar sentimentos no fundo da alma, fica carregando a mala velha por muitos e muitos anos. E às vezes se depara, hoje, no meio do povo da graça do Senhor, ouvindo uma revelação dessa natureza e carregando a mala. E diz, meu Deus, eu ainda levo essa mala cheia de memórias, de sentimentos, de dores. Isso fica lá dentro, no fundo da alma. Às vezes, alguém pode dizer assim, olha, eu queria ser uma pessoa mais amável, mais dada, mais cordada, mas eu acordo às vezes chateada, eu tenho raiva de todo mundo, eu sinto asco pelas pessoas, não é?
É muito difícil, amados, identificar essas emoções que ficam guardadas lá dentro. A gente vê que alguma coisa não está bem, mas nem sempre identifica com facilidade essas emoções, né? E a pessoa diz, por que eu sou assim com as pessoas? Por que eu repilo as pessoas, né? De repelir. Por que eu tenho essa coisa de não chega perto de mim? Eu não gosto de muita intimidade. Eu não quero ficar junto com as pessoas. Eu não quero estar no meio das pessoas. Alguma coisa lá dentro não está bem resolvida, né? Você acha que não tem motivo, porque todo mundo quer ser espiritual, quer estar bem com Deus, quer ser amigo de todo mundo, ter comunhão com todo mundo. Então, eu expliquei aqui domingo que para nós entendermos o que é perdão, eu preciso lhe mostrar o que não é o perdão. Primeiro, já vimos que perdoar não é ignorar o erro. Então, não basta dizer assim, deixa para lá, você me fez mal, mas deixa quieto, não tem problema. Como não tem problema? Você me fez mal, ocasionou um problema. Então, tem problema sim. Começa por aí. Se alguém lhe fez mal, tem problema. Amém? Então, essa coisa de me fizeram mal, não tem problema. Ué, como não tem problema? Tem problema. Fizeram-lhe um mal, tem consequências. Isso teve consequências na vida. Ou então, olha, você me agrediu, mas eu não liguei. Não é verdade. É mentira. Toda pessoa que é agredida, não sai dizendo, agride mais que eu gosto. Bate que eu gosto, entendeu? Não existe isso aqui. Ou então, vamos colocar, eu disse, uma pedra em cima. Você já viu como tem gente que quer ser espiritual e diz, põe uma pedra em cima disso, não se fala mais no assunto. Resolveu? Não, pôr pedra em cima não resolve conta nem coisa nenhuma. E nós vimos a história de José. Vou repassar alguns versículos, Gênesis 50, 20, que diz assim, vamos lá. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Veja, vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Ele foi na lata. Os irmãos estavam na lata que a gente diz assim, né, no português, para todo mundo entender. Ele não ficou, olha, maninhos, é o seguinte, vocês fizeram uma coisinha comigo, pequenininha, mas nem liguei, sabe? Vamos botar uma pedra em cima. José não fez isso. Nós temos que tirar lições disto aqui, né? Isso aqui é fortíssimo. Vocês, na verdade, intentastes o mal contra mim. Isso eu estou falando a verdade. Foi mal, foi feio. O que vocês fizeram comigo foi horrível. E nem por isso ele pecou. Ele estava mostrando o que ele sofreu. A verdade estava sendo ali mostrada. Então veja que José não ignorou os erros dos irmãos, nem deixou para lá. Ele falou o que tinha acontecido. Ele assumiu que eles tinham errado com ele e feito mal contra ele. Às vezes a gente está diante de uma pessoa e a gente diz, eu fiquei um pouco chateado. Não, amado, fala a verdade, você ficou muito chateado. A gente olha para a pessoa assim e fala, eu fiquei um pouco triste. Um pouco triste? Você chorou 15 anos. Um pouco triste. Isso me feriu aqui um pouquinho. Você quase morreu do coração, como feriu um pouquinho. Então, tem que falar a verdade. Esse encontro de José com os irmãos foi uma coisa sofrida, né? Nós estamos aqui imaginando a situação, sofremos domingo com José por ver o que ele passou, né? Porque a gente tem que ver também que esta situação do perdão faz o homem, faz a mulher chorar. Tinha metade da igreja chorando domingo. Ora, por quê? Porque tem alguma coisa que Deus está tratando, só o Espírito Santo sabe, e que mexe com o sentimento. E sentimento faz a gente ou rir ou faz a gente chorar muitas vezes. Então, José chorou. Em Gênesis 42, 23 e 24 diz, eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque ele lhes falava por intérprete. Eles ainda não tinham entendido que era José que estava ali na frente deles, num primeiro momento. E retirando-se deles, o que fez José? Chorou, saiu da presença dos irmãos e foi chorar. Quantas vezes você fez isso? Saiu da presença da sua mãe, do seu marido, dos seus filhos e foi chorar. Foi chorar por quê? Porque está bem? Não, porque alguma coisa machucou. Porque alguma coisa você lembrou. Alguma ferida existe ali. Imagine José, governador do Egito. Abençoado, riquíssimo, né? Mas desde aquele acontecido lá atrás, na sua adolescência, né, com os irmãos, até ele chegar governador do Egito, eu disse aqui, se passaram quase 20 anos.
Imagine a dor dele nesses anos todos. Não havia arrumado a situação. Ele estava bem financeiramente? Sim. Com uma posição social maravilhosa? Sim. Cheio da glória e da honra do Senhor? Sim. Mas os sentimentos deles não estavam arrumados. Você pode estar hoje muito bem, financeiramente, socialmente, você pode ter uma posição legal, você cresceu muito, foi prosperado, você está na melhor igreja, ouvindo a melhor palavra. Ora, e por que não admitir que, como José, havia algum sentimento que não estava sarado, que não estava bem resolvido, né? Então, nesse tempo todo, ele não esqueceu. E ele também não teve as suas memórias curadas. Você está vendo aqui. Quando ele se deparou com os irmãos, ele chorou. Gênesis 43, 30 e 31 diz: José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com seu irmão. Entrou na câmara e chorou ali. Depois, lavou o rosto e saiu, até com vergonha. Imagine como estava o rosto dele. Não dava nem para disfarçar. Então, não era um chorinho assim... Sabe aquele assim... de gato, que você sai falando, não, é um cisco, entrou um cisco. José teve que lavar o rosto. Isso significa que ele chorou muito. E olha, que eu acho que ele nem estava maquiado. E lavou o rosto. Apesar dele estar no Egito e ter toda uma maquiagem, não sabemos, a Bíblia não diz. Mas ele teve que mostrar ali uma cara nova, aparecer de novo e pedir para servir a refeição. Então, nós estamos aqui, amados, mexendo o quê? Com sofrimento. Por isso que a igreja fica sempre quieta quando nós tratamos desse assunto, né? É um momento de introspecção e também porque mexe com os nossos sentimentos e mexe às vezes com as nossas dores, com as nossas lutas. Imagine o sofrimento de José, a ponto dele sair da presença daqueles irmãos para se esconder num quarto do palácio, para poder chorar e depois voltar para comer com eles. Existem situações que magoam muito, que doem muito. E, às vezes, a gente tem esse sofrimento de coisas que nos fizeram há 10 anos, há 20 anos, alguns há 30, 40, vai saber, né? Ou quando nós éramos criancinha. Às vezes... você pode ter tido uma rejeição de sua mãe. E eu vou falar nesse assunto porque eu vi como dói, como fica uma mágoa, como fica uma ferida, uma chaga aberta quando se é rejeitado por mãe. Porque ninguém espera que mãe rejeite. Ninguém espera que uma mãe seja fria com seu filho, com a sua filha. Ninguém espera de uma mãe palavras duras. Ninguém espera da mãe. Amados, às vezes a gente espera de qualquer pessoa, mas da mãe a gente não espera, né? Palavras insensíveis, desprezo, que a mãe nos ignore. Da mãe não. Fala a verdade. Não. Da mãe não. E às vezes é da mãe que vem essas atitudes. E aí está a maior chaga, a maior ferida. De um pai também. Mas é que domingo eu ouvi tanto acerca de mãe que eu fiquei um pouco assustada. Eu fiquei um pouco assim, chocada. E eu estou dizendo isso porque se você teve uma rejeição da sua mãe, ou foi incompreendido ou incompreendida, ou sofreu um tipo de agressão, você tem que identificar isso e dizer, isso marcou, é a verdade. Não adianta dizer, não, imagina, eu nem liguei. Ligou sim, ligou e liga. Por isso que quando se fala nesse assunto, muita gente não quer ouvir, não quer falar, não quer mexer com isso, não é? Porque a mágoa volta, marcou. Não acontece às vezes de você lembrar de uma situação que você foi machucado, humilhado e você sofre muito? Você tem até uma revolta assim no seu íntimo? Quando a gente chora, vou repetir o que a Bárbara conversou comigo. E é verdade, Bárbara. Quando a gente chora, nós estamos atualizando aquela situação que a gente sofreu lá atrás, não importa quantos anos. O choro é porque ela veio de novo, a gente sentiu um pouquinho daquela dor, a gente lembrou de alguns momentos difíceis e dolorosos, então se manifesta às vezes essa emoção ou este sentimento em forma de choro. Quando nós somos magoados, dói tanto que nós carregamos aquela dor.
E às vezes a pessoa está deprimida, está triste, não sabe por que que ela está assim, por que que ela se sente assim. É que lá atrás, isso vem de uma emoção de muito tempo. Aquilo vai andando com a pessoa a vida toda e ela vai arrastando aquela mala velha que tem toda essa lembrança, toda essa dor, todo esse sentimento, e a pessoa não sabe que está arrastando isso, que aquilo está lá. Em Gênesis 45, 1 e 2... diz que então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, agora na frente deles. Tem às vezes pessoas cristãs que dizem: não, eu não vou dar o braço a torcer. Aqui não era o braço a torcer, aqui era uma questão de sentimentos, de realidade, do que aconteceu com aquele homem, de como ele estava. E a pessoa diz: não, eu não vou dar esse gostinho. Que gostinho, amado? O gostinho já sentiu há muito tempo do amargor, do fel, da dor. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. A casa de Faraó não era perto da casa dele, mas todo mundo escutou. Ele chorou de grito, ele chorou de compulsão de choro. Foi uma coisa de choro mesmo, né? Um choro alto, de dor, uma dor forte que estava lá dentro dele todos aqueles anos. A mágoa dói. Você pode dizer isso? A mágoa dói. Quem já foi magoado aqui? Quem já foi magoado? Dói ou não dói? Então não fique achando que é espiritual dizer que não dói. Não, sou muito espiritual. Eu nem ligo para umas magoazinhas daqui e dali. Como não? A mágoa dói. Eu posso afirmar isso, que a mágoa dói. E só tem uma maneira de curar essa dor da mágoa. Ela só é curada pela palavra de Deus. É por isso que Deus está aqui usando 2 cultos para curar as mágoas aí de dentro de você. Tirar essa dor definitivamente. Então lembre-se que perdoar não é ignorar o erro. Segundo lugar, perdoar não é desculpar ou justificar. Eu falei aqui domingo que José poderia ter dito assim: gente, até que vocês não estavam de todo errado, né? Eu era um garoto. Eu era meio chatinho, né? Imagina eu, um adolescente. Eu devia ficar levando e trazendo para o pai, né? E ppp, e vocês me davam uns pedras na orelha e pp. Não, ele não ficou justificando achando que ele merecia aquilo lá. Às vezes nós ficamos justificando, né? Ah, eu acho que eu mereci isso. Não. Ele tinha 17 anos, ele era um filho de Deus, ele estava ali num contexto da família eleita, ele fazia parte de uma tribo, teria uma tribo depois de Israel, tinha propósitos para a vida dele, e os irmãos tinham ciúme, tinham inveja, os irmãos achavam que ele era protegido, e o ciúme e a inveja, você sabe, não é? Faz com que as pessoas ajam na carne, porque ciúme é uma obra da carne, e ele foi vítima disso. Terceiro lugar, perdoar também não é analisar o ofensor para justificar o erro cometido. E às vezes, eu disse aqui, para a gente achar que perdoar é mais fácil, por a gente achar que eu posso perdoar melhor alguém, se eu analisar essa pessoa e eu ver que essa pessoa não é lá essas coisas, né? Eu disse aqui a igreja riu. Às vezes diz assim: não, ela é assim porque ela não tem marido. Quer dizer, chamou a outra de solteirona, ou de mal amada, ou qualquer coisa, e diz: ela faz isso por causa disso. Bom, o fato não é o que ela faz por causa do quê. O fato é que esta pessoa me causou um mal. Então, eu começo a analisar a vida da pessoa e eu justifico este mal que me foi feito por algo da vida dela. Ora, isso não é bíblico. Veja que José não ficou analisando os irmãos, por que eles tinham feito aquilo com ele. Ele simplesmente diz: vocês me feriram, vocês me prejudicaram, vocês me fizeram um grande mal. E não ficou, não, sabe, é porque você é assim barbudo, o outro não gosta disso, o outro não quer aquilo, o outro sei o quê. Porque ele não ficou, ou porque vocês foram desprezados quando criança, ou qualquer coisa assim. Então, eu estava conversando com algumas pessoas, como eu disse, e alguns disseram assim: olha, minha mãe, ela fez certas coisas comigo, mas ela fez essas coisas comigo porque ela sofria muito com o meu pai. O fato de sofrer muito com o pai é fato.
Agora, fazer isso comigo, que sou filho, não pode ser aceito pelo fato de alguém sofrer alguma coisa com o pai. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não é? Uma pessoa me procurou e disse, olha, eu fiz isso a minha vida inteira. Eu justifiquei que a minha mãe me tratou mal, que a minha mãe me desprezou, que a minha mãe, enfim, fez o que fez comigo, porque a minha mãe era ignorante, porque minha mãe não tinha cultura, porque minha mãe era da roça, porque minha mãe era isso, porque minha mãe era aquilo. Agora, quantos irmãos você tem? Ah, eu tenho mais 2, 3, 4. Ela fez a mesma coisa com os outros? Não. E mesmo que tivesse feito, não podemos justificar o mal que nos fazem pela condição da pessoa. Os irmãos estão entendendo? Amém, amém ou não? Amém. Eu sei que esse assunto é profundo, amados. É uma coisa que muitas vezes a gente não questionou isso. Uma senhora que estava aqui pela primeira vez na igreja me procurou de um outro ministério e disse, olha que eu já passei por um monte de igreja. Eu tenho dificuldade em perdoar. Mas agora eu acho que não é tão difícil assim, depois que eu ouvi isso. Porque nunca me ensinaram a admitir que fizeram mal contra mim. Sempre me chamaram à frente nos ministérios e diz, perdoa agora. E ela diz, é ruim, hein? Não consigo. E vai para frente, e parece que está colocada na parede, tem que perdoar. Bom, eu perdoo. Perdoa, mas o sentimento está lá. E a pessoa diz, ai, que difícil, o que é isso? Que difícil, o que é isso? Bom, o que é perdão? Primeiro, perdoar implica em definir o erro que cometeram contra nós. É isso? É isso. Mas definir o erro não é condenar quem errou. Não é você julgar quem errou, mas é dizer, o erro é esse. É a pessoa que me machucou, é essa. Deu para entender? Nós estamos definindo, senão nós não podemos tratar da situação. E aí, daqui 15 anos, eu vou encontrar com você e você está com a mala velha. E eu não quero ninguém com mala velha aqui. Porque aí as coisas não vão andar, não vai acontecer nada. Então, diz Gênesis 45:4. Disse José a seus irmãos, agora, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Foi lá, face a face, e disse, olha aqui, eu sou o José, vocês lembram de mim? Faz 20 anos, vocês me venderam como escravo. Eu sou livre, igual vocês me venderam como escravo para o Egito. Ele foi lá e falou qual foi o mal que eles tinham feito, né, com ele. Então, definir o erro. Se foi a nossa mãe que foi brusca, que feriu, que foi injusta, se foi o pai, nós temos que definir que aquela pessoa errou conosco. Houve um erro. Não adianta justificar, não adianta deixar para lá. É importante assumir que houve o erro. Quem puder fazer isso, esse é o ponto 1, já deu um passo grande para liberar perdão. Ok? Porque senão você não perdoa porque você também se sente culpado. Acho que eu fui a causadora. E não fomos. Lembra que eu disse aqui no domingo, pessoa que justifica, a mulher apanha, toma um monte de entortada de cascudo e depois diz, não, eu apanhei, mas o meu marido, sabe, ele tinha razão. Apanhou e ainda dá razão para o marido. Precisa de uma cura mesmo divina, de uma transformação. É que eu não fiz o café como ele gosta. Então, amados, nós estamos aprendendo que isso não é perdoar, isso é difícil. Essas mágoas vão ficar e as pessoas vão enroscar com essas mágoas lá na frente, porque está justificando, tá bom? Segundo lugar, perdoar é reconhecer a mágoa que nos causaram. Reconheça o sentimento, machucou, feriu, tá bom? Me humilhou. Você tem que, né? Me rejeitou. Chame pelo nome, para que você possa depois perdoar aquela situação. Cada coisa que fazem com a gente nos magoa. E quando nos magoa, amado, e essa coisa não é perdoada, ela se transforma num sentimento estranho, que às vezes nós não identificamos e carregamos esse sentimento para o resto da vida. Um dos sentimentos que nos magoam e que depois fica lá para o resto da vida chama-se rejeição. Aquela pessoa que da infância foi rejeitada. Acontece às vezes entre irmãos. Olha, a sua irmã sim é brilhante. Mas você... Sabe aquele que é o patinho feio da casa? Às vezes é assim.
olha, o seu irmão, esse é um gênio mesmo, né? Você já entendeu o recado, não entendeu? Esse sim é um gênio. Ou seja, esse não, é o burrão. Aquele tem uma mente brilhante. Aquela tua irmã, olha como ela vai bem na escola, é primeiro lugar, é o máximo, aquilo que dá orgulho para a mãe. Aquela dá sim orgulho para o pai. Agora, você bem que podia fazer alguma coisa, né? São as rejeições. Esses sentimentos vão, amados. Nós estamos rindo, mas esses sentimentos vão, sabe? Esses sentimentos são carregados para o resto da vida. Um outro sentimento é de depreciação, sabe? Meu marido é melhor do que eu. Meu marido é mais valorizado do que eu. Até no emprego, a gente trabalha na mesma coisa, mas ele ganha mais do que eu. Aquela irmã da igreja faz as coisas tão bem e eu não sei fazer nada bem. Então, esse sentimento de depreciação é achar que todo mundo é melhor do que nós. Isso daí vai acumulando, vem de alguém, vem de alguma situação ou de situações lá de trás. Acontece por causa de mágoas que nos causaram. Pessoas lá atrás, influentes na nossa vida, naquele momento, que nos depreciaram. Às vezes um professor. Você é burro, hein, moleque? É, porque tem professor que solta essas coisas assim na sala de aula e não mede, né, as consequências. Se a gente já é adulto, bem resolvido, é isso, vai. Agora, se é criança, a coisa vai ficando, né? Isso numa exposição pública, numa sala de aula, uma reunião, onde chamam todas as mães, às vezes, né? E os filhos estão presentes e dizem, olha, o Joãozinho, o Mariazinho, o Antoninho, esses são uma bênção, olha, perfeitamente. Mas o seu filho, ele está do lado da mãe, o seu filho é uma praga. É uma exposição pública, é depreciação. Essa praga vai ecoar na orelhinha dessa criança, desse adolescente, desse adulto. Às vezes, amados, se Deus não tratar, ele vai morrer com esse sentimento. Outro sentimento é brutalidade. Pessoas que foram muitas vezes, não é, maltratadas, maridos que tratam as esposas com brutalidade, causam mágoa muito grande. Como é que nós vamos entender? Como é que uma mulher vai entender que se ama tanto, se dá tanto e é tratada com brutalidade? Não dá para entender. Esses sentimentos ficam. Filhos que sofrem maus tratos, isso marca. Pais que batem com cinta, marcam, tiram sangue, sabe? Que dão bofetada na cara dos filhos. Essas coisas marcam. Um outro sentimento, decepção. Quando você faz tudo por uma pessoa e aquela pessoa lhe decepciona. E quanto mais chegada for, mais dói. É verdade ou não é? E se for crente, então dói mais. E se for do ministério, dói a beça, amados. Mas dói demais. Você se doa, você faz tudo, você se vira do avesso, você dá o amor que você tem de Deus e a pessoa te apunhala pelas costas, é injusta com você, fala mal, é grossa, calunia, dói. Você está percebendo a importância de nós tratarmos desse assunto? Está percebendo? Todos nós, de alguma forma, estamos nisso aqui. Todos, não tem como negar. Porque esses sentimentos são negativos. E eles fazem tão mal que eles têm que sair da nossa vida. E a maneira que nós temos de arrancá-los é perdoando. Amém? Um outro sentimento chama-se abandono. Hoje eu estou gastando mais nos sentimentos aqui, não é? Esse sentimento de ter sido abandonado. Alguns foram abandonados quando crianças. Deixado pelo pai, deixado pela mãe. Não foi o pai ou a mãe que criou. Tem muita gente que foi criada pela avó, por uma tia, às vezes por um vizinho, por uma vizinha, não é? Por uma babá. Ou alguns que foram abandonados, se sentem abandonados por causa de um divórcio. Carregam essa dor. Filhos de divorciados carregam, sim. Fazem tudo para mostrar que não. Se estão na igreja, então, são super espirituais. Não, está tudo bem resolvido. Não. Engana todo mundo. Deus não.
Deus quer que haja o sarar desse sentimento. E o sarar desse sentimento vem com o perdão. Às vezes para um pai, às vezes para uma mãe, às vezes para ambos. Ou às vezes porque a pessoa se sente abandonada porque tinha muitos irmãos. Tem muita gente que diz, olha, éramos tantos irmãos, éramos em 15, bispa. A minha mãe não sabia quem era quem. Chamava o outro e, sabe... E falava, cadê o fulano? Não sei, vem você mesmo. Serve você. Esse é um sentimento, né? De abandono, de total exclusão e tudo mais. Ou alguém que ficou viúva cedo, uma mulher que ficou viúva muito cedo. Às vezes cria esse sentimento de mágoa. Às vezes mágoa até contra Deus. Porque Deus é o culpado de me deixar sozinha. Às vezes cria esse sentimento com Deus. Terceiro lugar, perdoar é reconhecer os nossos sentimentos. Efésios 4, 25 e 26 diz, por isso, deixando mentira, por isso que não pode, deixar coisa assim por cima, tem que falar a verdade. Deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Tem que falar a verdade. Não pode chegar lá e falar, olha, você me enfiou uma faca aqui, mas não doeu nada. Isso não é verdade. Fale a verdade com o seu próximo. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Aqui está um ponto importante. Eu posso me irar? Eu posso ficar brava? Posso. E a gente fica. Lógico que a gente fica. A gente fica que a gente grita, a gente bate a mesa, a porta, a gente chora. Muitas vezes a gente chora de raiva. Ou não? Só eu que já chorei de raiva na vida. Estou contando tudo, não é? E você pode se irar? Pode se irar. Mas eu não posso pecar. E quando é que eu peco? Eu peco quando eu guardo aquele sentimento e eu não perdoo. Aí eu ponho na mala velha e vou arrastando o resto da minha vida. Aí é pecado. Então, já entendemos que temos que resolver logo. Porque irar pode, mas não pode arrastar essa ira. Porque a ira vai virando o quê? Mágoa, amargura, cria raiz e depois a raiz me prende. A minha vida não anda porque eu sou uma pessoa amarga. Porque eu tenho amargura. Estão rindo aí no meio por quê? Hello! Deus fala mesmo, né, irmãs? É verdade? Fala. Nós ficamos muitas vezes, eu estou brincando com vocês, mas é assim que eu me sinto também. Né? Às vezes nós estamos ali achando que está tudo arrumado, está tudo superado. E não está. E Deus está dizendo, vocês querem grandes mudanças? Todo mundo diz, amém! Pois tem uma grande para acontecer aí dentro de você, nos seus sentimentos, nas suas memórias. E eu te amo tanto que eu quero arrumar isso. Eu quero que você se libere dessa dor, que você se libere dessa angústia, que você se libere dessa marra. Não pode mais permanecer isso na sua vida. Você é da graça de Deus. Amém. Amém. Você tem que falar para a pessoa, se você tiver a oportunidade, você me fez mal, me magoou, me machucou, mas eu perdoo você. Eu quero ficar bem com você, quero ficar bem com Deus, quero ter uma boa consciência, um amor puro e uma fé sem hipocrisia. Versículo 31 diz assim, longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia e bem assim toda malícia. Temos que arrancar esses sentimentos. Mas para arrancar é necessário sentir. Se eu não sinto isso, eu não vou arrancar. Não é comigo. Fala, mas bispa, não é comigo. Amém, amado. Amém, ótimo. Já foi arrancado? Já foi sarado? Muito bem. Mas tem muita gente aqui que precisa entender desses sentimentos. Se sente isso, tem que arrancar. Tá bom? Porque isso, amado, é necessário para a gente assumir que nós precisamos de cura na nossa alma. E nós precisamos de perdão de Deus, porque se a gente não perdoa, a gente também não é perdoado. A gente precisa perdoar. E quarto e último lugar, perdoar é olhar para Cristo. Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou.
Assim como Cristo nos perdoou. Quando ele morreu na cruz do Calvário, nós éramos pecadores. Ele assumiu a nossa culpa sem ter culpa nenhuma. Você tem que fazer aos outros o que Cristo fez a você. Então, nós devemos perdoar, mesmo que os outros não estejam certos. Não é porque a pessoa se arrepende que a gente perdoa. A gente perdoa porque tem que perdoar. Tá bem? A gente perdoa porque é mandamento de Deus. Jesus fez isso. Perdão é uma área muito importante para a nossa saúde física, emocional, mental, espiritual. Quantas vezes eu tenho que perdoar, bispa? Quantas forem necessárias. Jesus deu um exemplo dizendo 70 vezes 7. O número da perfeição é 7. Você tem que perdoar sempre para estar perfeito diante de Deus, com boa consciência, ser saudável em todas as áreas e não se importe com o sentimento. Eu quero falar, encerrando com este tema aqui. A nossa parte é estar dispostos a perdoar. Mas eu estou irado. Bom, quem vai cuidar do sentimento é Deus. Você se preocupe em obedecer. Tá bem? Então, estar disposto a perdoar. A parte de Deus é que é modificar os nossos sentimentos. E só Ele consegue modificar esses sentimentos. Amém? Porque às vezes você diz, eu não quero sentir raiva da minha irmã lá, mas eu não consigo. Muito bem. A única coisa que Deus quer e espera de você é que você vá até a pessoa, que você libere perdão, que você peça perdão se for necessário. Agora, a parte do sentimento é com Ele. Eu faço o natural, Deus faz o sobrenatural. Romanos 12, 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Pode ficar bravo, mas não se vingue. Porque está escrito, a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. E o Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O que Deus quer nesta noite? Um coração puro. Nós lemos no início e eu termino a mensagem dizendo coração puro, fé sem hipocrisia e consciência boa. E uma consciência boa passa pelo perdão. Você terá um espírito inabalável. E eu encerro, pode pôr para mim, Romanos 16, 19. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Eu espero que assim seja. Por isso, me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Seja sábio, perdoando ou pedindo perdão. E seja simples para as coisas erradas, para as coisas do mal. Afaste-se das coisas erradas. Eu espero que esta palavra tenha acertado mais esta consciência que nós devemos ter boa, que nós possamos hoje definitivamente largar a mala velha e andar sem peso, sem fardo, porque a falta de perdão para ambos os lados é peso, é uma âncora enorme, é uma mala pesada, é um fardo que não se precisa carregar. E às vezes nós carregamos impedindo as grandes mudanças que o Senhor ainda tem a realizar este ano em nossa vida. Que você hoje sinta a liberdade e seja leve para voar alto como a águia, para que você, obedecendo a Deus, se veja livre de qualquer coisa ligada ao seu passado. Ainda que o seu passado seja ontem, nós precisamos todos, ter cura da alma, liberando perdão ou pedindo perdão e deixando que Deus nos sare e arranque de nós estes sentimentos. Assim Ele fará para todo filho que obedecer. Assim seja, assim disse o Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos nos colocar de pé. Bispo Rai vem dar a bênção final. Queria chamar os ministros de louvor. Nós vamos encerrar com aquela música alegre que eles cantaram. Linda, 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 maravilhosa. Deixa eu achar aqui qual que é. É Acima das Palavras, essa daí. Muito bem. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Você crê que Deus está preocupado com o seu interior? Olha, Deus ama muito você. 2 cultos para cuidar dos seus sentimentos,
para você largar a mala. Eu quero que você feche os seus olhos agora e visualize uma mala aí, sei lá, cheia de sentimentos, de lembranças, das memórias. Hoje ela fica para trás, hein? Em nome de Jesus. Pai amado e bendito, nós estamos aqui, ó Deus, sendo curados. Teu Espírito Santo nos cura, Senhor. E para nós avançarmos em graça, para nós sermos usados por Ti, nós precisamos, Senhor, todos nós, de termos uma boa consciência para com Deus. Ó Deus, um coração puro. E, Senhor, um espírito inabalável. Uma fé sem hipocrisia. Não queremos mais dizer que somos crentes da graça de Deus e esconder sentimentos de ódio, de raiva, de rancor, ó Deus, de injustiça, de depreciação, de abandono, dores na nossa alma. Hoje nós deixamos isto nas Tuas mãos, Senhor. E nós agora liberamos perdão àquelas pessoas que nos causaram muito mal. Não importa, Pai. Nós estamos aqui com maturidade, assumindo. Se foi o nosso papai, a nossa mamãe, se foi o nosso tio, avô, irmã, sogro, genro, nora, sogra, irmã, cristão, pastor, nós estamos hoje dizendo: esta pessoa me magoou, me machucou, me feriu, mas eu hoje entendi que eu não vou justificar, eu não vou tomar para minha culpa, eu vou identificar o erro, e eu vou agora, em nome de Jesus, por obediência à palavra, liberar o meu perdão a esta pessoa. Se você quer dizer o nome baixinho, diga: fulano, eu te perdoo agora, em nome de Jesus, pelo mal que você me causou, eu te perdoo. E agora eu sei que Deus cuidará dos meus sentimentos, das minhas mágoas que ficaram, das feridas que eu arrastei estes anos todos. Eu sei que Deus vai cuidar dos meus sentimentos, da minha alma, porque Ele me cura. Ele é o Deus que sara, Ele é o Deus que cura. Mas eu faço a minha parte, eu perdoo. E se você precisa pedir perdão a alguém, você vai fazer isso se tiver oportunidade. Se já passou, se você não tem contato, você vai pedir perdão a Deus agora, por este erro que você cometeu. Senhor, me perdoa, porque eu fiz mal a tal pessoa. Me perdoa, Senhor, eu quero ser perdoado. Eu quero ter, Senhor, uma consciência boa, um coração puro e uma fé sem fingimento. E eu sei que a partir de agora, Pai, esta igreja vai passar para outro patamar. Estas pessoas que obedecem à Tua voz verão grandes mudanças a partir destes sentimentos tratados, destes perdões liberados, Pai. E eu recebo milagres que estavam presos por desobediência, ou por ignorância, ou por dureza de coração, mas que agora são liberados para a honra e glória de Jesus Cristo. Amém. E todos digam amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te damos, ó Deus, por esta noite. Obrigado, ó Pai, por esse culto, por esses ensinamentos que vieram diretamente do trono da Tua graça. Assumimos o compromisso, ó Pai, de colocá-los em prática em nossas vidas, para que vejamos, ó Pai, a manifestação de tudo aquilo que o Senhor tem prometido para os seus filhos. E saímos desse lugar, Jesus, com o nosso coração tranquilo, sincero, preenchido, Jesus, alimentado com essa palavra tremenda, palavra predestinada de sabedoria, prontos, ó Deus, para uma sexta-feira de vitórias, porque aquele que venceu todas as coisas, inclusive a morte, mora em nós e já nos fez mais do que vencedores em Cristo Jesus. E agora eu declaro, ó Pai, que a graça e o conhecimento do nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces manifestações do Espírito Santo serão constantes e permanentes na vida de todos os teus filhos. E aqueles que creem, que recebem, digam amém e amém. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Eu creio que Jesus deu a sua vida e não foi em vão. Esta noite mostrou que nada é em vão. Aleluia, aleluia. Dá um abraço em alguém aí que convide para cantar com você, depois para tomar um café, ir à livraria, pegar o CD desta mensagem. Diga, estamos sarados na nossa alma. Agora sim as mudanças vão acontecer. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Boa noite a todos. Glória a Deus. Tchau. Amém. Vão Até em paz, domingo. em nome de Jesus. Aleluia. Amém.